Mestre Jesus, amigo, irmão, adicional dos nossos espíritos, agradecemos pela oportunidade que se renova para nós, permitindo-nos aqui estarmos reunidos, buscando entendimento sobre o texto de Gênesis de Moisés, utilizando-nos dos conceitos e das explicações do Espiritismo, nos oferece. Pedimos a Ti amparo, inspiração, a luz, para que o entendimento seja proveitoso e possamos estar, assim, iniciados para a nossa atividade no dia a dia, junto aos irmãos da humanidade. Para cuja humanidade pedimos a Ti o amparo, a inspiração, a luz, o entendimento das verdades eternas, para que possamos, aqui na Terra, estabelecer o plano da regeneração, da bondade, da misericórdia, o mais rapidamente possível. Que assim seja. Muito bem, então nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do texto de Gênesis, capítulo 5, a partir do versículo 28. Vamos lá então fazer, como sempre fazemos, a leitura de alguns versículos do capítulo 5, a partir do versículo 28. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho. E chamou seu filho, o seu nome Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos, e morreu. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cã e Jafé. Muito bem, nós então estudamos na última reunião até o versículo 28, que diz o seguinte: viveu Lameque 182 anos e gerou um filho. E hoje nós vamos estudar, a partir de hoje, sobre esse filho que foi gerado por Lameque e que consta assim no versículo 29. E chamou o seu nome Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Então, aqui já começa, a partir desse versículo, vai apertar um pouco para nós o entendimento, vai exigir de nós um aprofundamentozinho, um pequeno aprofundamento, melhor dizendo, a partir de agora. Então, e chamou o seu nome Noé. Esse Noé representa todo um processo renovador, instaurando-se e assumindo a responsabilidade de sanear o ambiente, a mentalidade, a nova mentalidade, apontando o caminho. Então, ele representa para nós a inspiração brotando dentro do caminho que nos chega dizendo: basta. Então, Noé, ele significa repouso. Então, o segundo ponto do versículo, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras. Então, aqui nós temos alguns pontos interessantes a analisar. Começando pelo dizendo. O dizendo vai nos falar da palavra, do pensamento materializado em palavra. E o primeiro aspecto da consolação, este nos consolará acerca de nossas obras, é uma tomada
de posição filosófica no campo da experiência humana. Dando continuidade, então. Então, Noé significa repouso, né? Esse Noé que vai nos consolar acerca de nossas obras é o próprio Caim renovado. Ele não é filho de quem? Filho do Lameque. O Lameque é o Caim que volta. Certo? A gente tem que estar sempre atento para esse ponto de vista. O que nós estamos falando é de indivíduo, nós mesmos aqui. É a nossa história de erros, transgressões e retorno pela reencarnação para sanear. Muito embora aqui a gente trabalhe também, como a gente sempre diz, com os grupos dos espíritos que vieram exilados. Então, Caim é um grupo, Abel outro grupo, Adão outro grupo, Eva outro grupo, certo? E aqui eles estão voltando. Então, os nomes aqui representam o retorno desses grupamentos de espíritos, tá? Então, dizendo, este nos consolará, nós aqui estamos chamando a atenção para o verbo dizer, aqui no caso é o gerúndio, dizendo. Então, o primeiro aspecto da consolação é a filosofia. Primeiro aspecto para nos... Porque aqui nós vamos trabalhar com a ideia não da consolação de fora para dentro, é a consolação de dentro para fora. A consolação de fora para dentro é a ação da misericórdia divina, nos estendendo a mão, abraçando e ajudando. Agora, a consolação legítima é a consolação interna. É a consolação que vai evitar retorno em reencarnações difíceis. É a transformação moral. Tá? Esse é um ponto sempre importante aqui. A gente sempre se colocar nesse ponto de vista. Porque senão nós vamos achar como sempre achamos, em função das religiões tradicionais, que é Jesus que salva. Não é assim que funciona. Nem Jesus falou isso. Não, Jesus não falou isso. A tua fé salvou, a tua fé te curou. Porque houve uma distorção dos ensinamentos de Jesus, e se instaurou na Terra uma grande complicação religiosa, e é por isso que Jesus, vendo por antecipação o que iria acontecer no campo religioso, ele anunciou a vinda do Consolador, que iria restabelecer todas as coisas, acrescentar o que ele não pôde dizer, e nos fazer lembrar de tudo quanto ele dissera. Porque partida a partida, vamos nos situar, né? De modo geral, nós que estávamos lá no tempo de Jesus, como romanos, como judeus, como membros de outros povos, reencarnados ali. Certo? Ao longo do tempo, muitos de nós ouvimos Jesus, nos revoltamos, combatemos, outros gostaram, outros afeiçoaram a Jesus. Ao longo do tempo, um retorno pela reencarnação para consolidar aquela aprendizagem pela prática, nós começamos então a misturar os conceitos do homem velho, milenares, com os novos conceitos. Então, nós vamos fazendo adaptações segundo a nossa dificuldade de uma vivência tal qual Jesus demonstrou. Então, nós fizemos alterações, criamos dogmas, criamos rituais, e Jesus estabeleceu um ritual.
Nenhum ritual Jesus estabeleceu. Jesus estabeleceu ali um contato direto com a verdade, sem intermediários, de nós com o Pai, Exemplificando, né? pela prática do amor que ele exemplificou, pela prática do bem, tomando as rédeas da vida, fazendo uso do livre-arbítrio. Mas nós não demos conta ao longo do tempo. Então nós fomos estabelecendo rituais, distorcendo, não é isso? Começamos a substituir a prática exterior pela prática interior. Depois vieram as confissões, controle das consciências, depois cruzada, depois inquisição. Então Jesus, sabendo, percebendo e vendo o que ia acontecer, faz a promessa do Consolador. O Consolador, certo? Mas o Consolador, efetivamente, é o interno. O que consola é a tomada de posição segundo o que o Espiritismo nos instrui. A gente aprende até com o livro dos Espíritos a autonomia. Você se recorda que nós aqui de vez em quando gostamos de lembrar? Está na questão 779 do livro dos Espíritos. Ó. Marcha do Progresso. A força para progredir áurea o homem em si mesmo ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Então, Allan Kardec perguntou, uma pergunta inteligente, ele perguntou se o progresso individual depende de um ensinamento ou nós temos em nós mesma a força para progredir. Porque no tempo em que Allan Kardec que esteve trabalhando no Consolador Prometido do Espiritismo, o dogma da igreja era: fora da igreja não há salvação. Então todos dependíamos da igreja para tudo. Então Kardec faz uma pergunta nesse contexto. O que os Espíritos respondem? O homem se desenvolve por si mesmo naturalmente. E onde é que está então a força para progredir, que é inata? Onde ela está? Como ela se manifesta? Na caridade. Não, pelo desejo. Desejo. Pelo desejo. O desejo é a força para progredir, é o impulso. Tá. Numa dada direção. E exatamente para nós tomarmos consciência sobre o desejo, se o desejo é adequado, se o desejo está de acordo, que a gente estuda o Espiritismo. Qual que é a grande problemática da humanidade que nos leva para as dificuldades? Não é o desejo? A busca pela felicidade, melhor dizendo? Por causa do desejo está a busca da felicidade. Então, nós podemos dizer que a força para progredir, que é natural, inata, é a busca pela felicidade, que nos faz agir no mundo segundo o quê? Segundo uma dada mentalidade que nós temos. Uma filosofia de vida. Está por trás do desejo. Então, por isso que, quando nós falamos dizendo, nós vamos tocando na questão da filosofia, da fala, da mentalidade, porque a fala é a concretização do pensamento. E o fundamento do pensamento é a filosofia. Todo mundo tem uma filosofia de vida. Sim. Isso é as pessoas podem não ter consciência, mas tem. Mas tem uma filosofia de vida. Eu quero me dar bem na vida. Aí vamos entrar com Sócrates, né? Com a maêutica, o parto das ideias. Mas o que você quer dizer com isso? Versos que Sócrates fazia?
O que você quer dizer com isso? Aí, então, Sócrates fazia com que as pessoas se manifestassem, posicionassem, que é o mesmo objetivo aqui dos espíritos, né? Nos ajudar a questionar, pensar, raciocinar, né? O homem se desenvolve por si mesmo naturalmente. Então, mesmo utilizando uma filosofia de vida equivocada, buscando atender os desejos, eu vou evoluir naturalmente, só que eu vou tomar muita lambada. Se eu for seguir os desejos sem discernimento, sem aquela diretriz de segurança que nós recebemos de Moisés, que são os 10 mandamentos. Diretrizes de segurança para refrear o desejo. O espírito não é reconhecido por domar as suas inclinações, mas e pela transformação moral, não é? Mas nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Então, o contato social é promotor do progresso, de todo tipo de progresso. Todo tipo de progresso. Nós não vemos aí as pessoas digladiando-se por causa de ideologias políticas, filosóficas, religiosas. O contato social. O Espiritismo nos ajuda a, né, dentro desse torvelinho de ideologias, filosofias de vida, eu cito aqui de vez em quando e vou repetir, né? O Espiritismo nos ajuda muito. Então, face aí aos diversas ideologias que existem no mundo, diversas filosofias, diversas religiões. Então, Kardec faz essa pergunta aqui, ó. Por quem disso se poderá reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, a que tem o direito de se apresentar como tal, será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizeram. Isto é, pela prática da lei de amor, na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Esse é o sinal porque reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina, toda ideologia, toda filosofia, todo sistema político que tiver por efeito semear desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Certo? Então, por que indícios, né? Nós temos que saber. Então, a gente vai estudar Espiritismo para fazer lavagem cerebral, não, para balizar a nossa conduta e o posicionamento no mundo. Então, você vê um elemento no cenário político dizendo certa coisa. Ó, isso aí que ele está dizendo não está de acordo com o que eu aprendo no Espiritismo, não. Está pregando a desunião, discórdia, destruição. Por isso que não é fácil ser espírita, não. Por isso que o Raul Teixeira dizia, né, que o espiritismo não é para qualquer um. Para quem dá conta. Porque toca em todas as áreas da vida. É por isso que Jesus, inclusive, não foi aceito. Qual que era a filosofia que vigorava no tempo de Jesus? Se não é a lei do mais forte, na sua expressão mais brutal, que era o Império Romano? Acho que muitos de nós aqui nessa mesa fizemos parte, como a gente já sabe. Não é? E mesmo entre os próprios judeus, né? Não existia assim, uma prática da caridade. Não, a religião era usada para dominar, né? É. Tanto que no livro Paulo Estevão, o Saulo, naquele processo de mudança, ele comenta isso, né? Que ele nunca tinha visto no meio judaico acolher pobre, Sim. acolher os indigentes, né? Sim. Não tinha isso de... Não tinha não. Você era acolhido quando você tivesse poder, importância e tudo, né? Ficava na miséria,
alguma. Sei lá, pro Vale dos Leprosos. Se era descartável, né? E a Casa do Caminho foi a primeira instituição de caridade do mundo. Sim. Então, começou tudo lá. Nós temos aí, hoje muitas instituições beneméritas, a primeira foi a Casa do Caminho. E é interessante como que caridade incomoda as pessoas. Incomoda. A gente vê em movimento para destruir as organizações beneméritas no mundo. Como vocês não estão vendo. Impressionante. O que se conseguiu construir com muito esforço, com muita dificuldade. Né? A Liga das Nações, depois a ONU, está sendo solapada hoje. Sim. Por quê? O homem velho, o Caim, que é o retorno da lei do mais forte, que é cada um de nós que se entrega ao egoísmo. E o que é o egoísmo? Segundo os Espíritos aqui, livro dos Espíritos, a maior chaga da humanidade. A maior chaga da humanidade, o egoísmo, está na raiz. Então, a dificuldade é enorme porque nós, de um modo geral, o que fundamenta o nosso egoísmo é a busca pela felicidade. Quebrar isso não é fácil. E Jesus vem falar que a felicidade não é desse mundo, né? Não é desse mundo. Contando com as... Porque o mundo aqui é perecível, a matéria é perecível, a matéria não é permanente, ela é impermanente. Então, nós sempre utilizamos a matéria para conquistar a felicidade que está nas virtudes. A felicidade legítima está nas virtudes e não nos prazeres. O prazer é importante? É importante na medida certa. Está lá nos 10 mandamentos o norteador para a busca do prazer. Que todos temos o direito por estarmos nesse mundo, certo? Mas quando a busca do prazer já começa vai ferir o próximo, aí já existe uma complicação. Então, dizendo, nós estamos trabalhando com a filosofia. Então, o primeiro movimento importante é o filosófico. A busca por uma filosofia de vida que seja consentânea. É o que nós estamos buscando aqui no Espiritismo. E nós estamos buscando o Espiritismo para sermos mais um grupo religioso que vai ficar disputando adeptos com as outras religiões? Não, nós estamos buscando o Espiritismo para aprofundar o grau de consciência desperta, mesmo estando na matéria, nós vamos estudar isso mais à frente, fazer a água baixar, a água do dilúvio. Falando rapidamente da água do dilúvio, qual que é o símbolo? A água simboliza a reencarnação. Então são muitas reencarnações para esgotar o materialismo. Então nós estamos aqui buscando com a consciência desperta, usando o livre-arbítrio, já começar a trabalhar para evitar reencarnações expiatórias. E já partir para as reencarnações libertadoras. Que é o grande desafio. Então, a consolação, ela não se dá com um processo filosófico. Consolação depende de prática. Por quê? Porque é o trabalho das nossas mãos. Esse nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos. Por isso que o Espiritismo tem 3 aspectos, né? 3 aspectos. Pode sentar aqui, desde que você tome cuidado aqui. Né? Ciência, filosofia, ciência e religião. Então, quando nós falamos do trabalho de nossas mãos, nós já estamos entrando no campo da ciência. Né? No tempo de Kardec, a ciência espírita, a metodologia científica
foi utilizada para comprovar a existência dos espíritos. Hoje, no nosso caso particular, que nós aqui já superamos isso, porque nós que lidamos com reunião mediúnica, como nós lidamos, já tivemos e continuamos tendo provas extraordinárias da veracidade. Então, a nossa busca metódica hoje científica é pela vivência do bem e do amor na sociedade, de forma sistemática, no dia a dia. Porque assim nós vamos realizar aquele trabalho importante, que é qual o trabalho importante que a gente, qual a conquista importante que nós realizamos, quando nós sistematicamente no dia a dia vamos buscar a prática do bem, o amor ao próximo, buscar sermos melhores. A conquista é a da renovação dos sentimentos. Porque as ações é que vão impactar o sentimento. Aproveitar as ações para mudar o sentimento. Então, por exemplo, eu participo na Casa Espírita, campanha do quilo, distribuição da sopa, confecção do enxoval, reuniões mediúnicas, mas quais são os sentimentos que eu estou movimentando nessas atividades? Porque conforme for o sentimento, nós não estamos aproveitando. Se eu estou participando dessas atividades como um trabalhador comum participa das atividades no trabalho, eu não estou mudando. Eu estou só granjeando amigos. Você está só uma tarefa a mais. Estou só granjeando amigos. Então o Luiz vai ser meu amigo, o Flori meu amigo e tal. Mas eu não estou mudando. Porque às vezes eu estou ali preocupado com aspectos exteriores ali naquela atividade. Ou então eu estou ali só observando as pessoas, como elas estão fazendo, como elas estão agindo, criticando mentalmente. A fulana só faz isso. Toda vez ela faz dessa forma. Não muda. Então eu não estou mudando. Estou levando só para o lado do lazer. Estou levando só para o lado do lazer. Não é? Preocupado se vai sujar a roupa, se vai sujar o tênis, o sapato. Não é? Lá para ter um papo. Se alguém vai arranhar o carro, que está parado lá na porta, isso, aquilo. Então não estamos aproveitando. Ou então quando eu estou na reunião mediúnica, eu ficar pensando na vida, pensando o que eu tenho que fazer amanhã, nas tarefas domésticas e tal. Também não estou aproveitando para aquele movimento de renovação. Então toda oportunidade no dia a dia é um ensejo para essa vivência científica e sistemática do bem. Como é que eu lido com o porteiro do meu prédio, com os motoristas na via pública ou no passeio, Na fila do mercado. fila do mercado, né? Quando vai passar o cartão, saiu do ar aqui, ó. Não é? Então a hora do sentimento, ali é o momento de trabalhar o sentimento. Não é isso? A mulher com 2 carrinhos na minha frente, e eu só com uma coisa. Eu só com uma passar, coisinha, eu ia e deixar ela não passar. deixa. Então é isso, né? Então o trabalho científico, né? É essa consolação aí, meus amigos, é o trabalho, é a qualidade do trabalho. Então, com relação à filosofia, ao dizei, né? Dizendo, nós vamos lembrar de Jesus lá no Mateus 5,43, que vai dizer, o que ele vai dizer para nós lá? Ouvi isso que foi dito. Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Mateus? 5,43, 44. Eu, porém, vos digo, qual que é o primeiro? Amai os vossos inimigos,
Jesus já coloca de cara para nós o amai como primeiro imperativo. Já complica, não complica? Depois ele vem, bendizei os que vos maldizem. Então, bendizer. Vamos lembrar que o bem dizer, amigos, não é abstrair do senso crítico, não. Nós aprendemos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo que nós não devemos colocar um óculos cor-de-rosa para não ver o mal. Nós temos que ver o mal para saber identificar o bem do mal e ajudar aqueles que estão sofrendo mal. Está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 10, eu repito sempre aqui. Questões 19, 20 e 21. Denunciar o mal quando a gente estiver fazendo mal para outras pessoas. O bem dizer aqui é evitar as murmurações, reclamação na fila do supermercado, né, Maria? Como você lembrou aí, né? No trânsito. Então, bem dizer. Por quê? Porque quando eu falo alguma coisa, eu estou dando expansão a um sentimento interno. A boca fala, o coração está cheio. Fala que o coração está cheio. Então Jesus aqui colocou o amai no primeiro ponto, né? Amai já chamando a atenção para o quê? Sentimento. Amai. O amai não é, como Kardec vai dizer em certo momento, não é viver de beijo e abraço com as pessoas, não. Porque você pode estar vivendo de beijo e abraço, mas dando uma facada nas costas da pessoa, não pode? Você abraça assim, não é? Então esse amai aí é toda aquela gama de bons sentimentos que eu posso exercitar nas relações interpessoais. O momento vai ser compaixão, piedade, misericórdia, paciência no fio do supermercado, né? Resignação, resiliência, isso tudo compõe o amai. E faz bem para quem? Para nós, que estamos exercitando bons sentimentos. Quanto mais bom sentimento eu exercito e eu busco irradiar, e eu vou ter um impacto onde? Vão lembrar? O que os Espíritos falam do pensamento aqui no Evangelho segundo o Espiritismo? A gente repete sempre aqui. Provém do sentimento mal. Todo pensamento mal resulta de uma imperfeição da alma. O que é a imperfeição da alma? Egoísmo, orgulho, vaidade, cobiça, inveja, mágoa, ressentimento, rancor, ódio. Porque o sentimento, ele fomenta o pensamento. Né? Além de ser... todas essas emoções que nós citamos são desagradáveis, não fazem bem. Você não sente felicidade quando você está odiando alguém, sente? Sente raiva da pessoa, você sente felicidade? Não sente. Uma coisa exclui a outra. Se você sente raiva de alguém, você vai brotar uma série de pensamentos consequentes daquela raiva. A curso de pensamento vão se conectar aos pensamentos dos espíritos e vão fortalecer essa corrente magnética. Aí vão brotar muitas ideias. Eu tenho que fazer alguma coisa. Más ideias. Más ideias. Agora, quando os sentimentos são bons, as ideias são boas. É o contrário. Podem fazer o exercício aí que vocês querem fazer. Não é? Primeiro porque o sentimento é aquela força eletromagnética que atrai os espíritos, né? Lembra do Evangelho do Livro dos Espíritos? O pensamento atrai, o desejo chama. O pensamento atrai, o desejo é um grito. Aquele desejo que eu tenho, ele chama os espíritos para o meu lado. Que também sintoniza com aquele desejo, certo?
E conforme for a nossa vigilância, eles vão nos ajudar a realizar aquele desejo. Tem um ditado grego que fala disso. Quando os deuses querem nos punir, eles atendem os nossos desejos. Ditado grego. Quem são os deuses? São os espíritos. Né? Porque os gregos dotavam como deuses. São os espíritos. Ares, o deus da guerra. Os espíritos beligerantes do mundo espiritual, que querem a confusão. E tem um deus para cada sentimento. Já notaram? Deus para todo tipo de sentimento. Então, o trabalho das nossas mãos é o trabalho da renovação. Então, nós temos que saber qual a qualidade do trabalho das nossas mãos que nós estamos fazendo no mundo, certo? E, logicamente, nós vamos cometer erros de vez em quando ou muitas vezes. Não estamos falando aqui que nós vamos ser perfeitos, saímos daquela porta ali, agora acabou, agora eu sou perfeito. Não, isso não existe, ninguém consegue. Não é? Porque nós temos um automatismo dos milênios que afloram, por exemplo, você está na fila do supermercado tranquilo, saiu de casa, fez uma prece, falou assim, hoje eu vou sair só com boa intenção, vou cumprimentar todo mundo, não é? Sua sacolinha de cor, vai ao supermercado, chega lá, encalacra lá o caixa, não é? Aí vai tudo para o agabaco, você foi... Aí você esquece o vigiário. Pronto, já veio aquele sentimento, já, entendeu? E orar também. Não, já foi, o amar já foi para o espaço, bem dizer. Já chutou tudo, já. Não é assim? Não é assim? Com certeza. É assim que funciona. E como é difícil recuperar, né? Cara, teve uma vez... Aí tem que ter o auto-perdão, né? É. Porque a gente vai errar, vai. Então você não pode entrar na culpa ou no remorso, no arrependimento. Você tem que passar por cima disso. Agora, eu já errei, já aconteceu, eu vou tentar não errar mais. Você está falando do desequilíbrio que surgiu de um fato externo, né? Eu tive uma vez que eu estava no carro, estava sozinho. Estava tranquilo, numa boa, não sei porquê. Veio um pensamento de um fato chato. Não sei que eu já lembrar de nada, um fato chato. Eu fui pensando naquilo, cara. Cara, eu só fui pensando, cada vez pior. Eu fui ficando ruim, eu falei, gente, o que é isso? Eu fiquei assim, eu fiquei irritado, sabe? Comecei a ficar irritado com o que eu estava pensando. E eu, não tinha nada, não aconteceu assim, ninguém me fechou, não aconteceu nada. Dá uma parada na sombra lá e tal. Bem Geração do assim, próprio pensamento. é. Né? Como está. Correntes mentais também, os espíritos. Desequilibrou, É. Por isso que eu vigiar e orar. Vigiar não é orar e vigiar. Orar e vigiar. Não, é vigiar e orar. Vigiar e orar. Que aí o orar, o que é? O orar é bom. Bom, se você fizer uma prece, ótimo, mas o orar e aí são bons pensamentos. Vigiar. Opa, preciso mudar o pensamento. Vai pensar boas coisas. Se a cor estiver preta, faz uma prece mesmo. Isso. Né? Mas é para estabelecer bons pensamentos. Né? Mudar que a carga de vibração, certo? Carga de vibração. Trocar a vibração. Trocar a vibração. Então a ciência, né? A ciência para nós, então, é essa prática metódica aí, certo? Então, bem dizer, nós falamos, amai, bem dizer, fazei bem, e Jesus coloca o orai por último, e orai. Né? Porque amar, bem dizer, fazer bem, todo mundo pode, o ateu, todo mundo pode, não pode? Sim. O ateu não pode amar? Claro. Não pode bem dizer? Não pode fazer o bem? Eu conheci uma ateu, a pessoa mais bondosa que eu já tinha visto. Então, está aqui no livro dos Espíritos. Ó. O que você está falando aí está aqui no livro dos Espíritos. Ó. Que é aquelas questões que eu gosto também de vez em quando eu gosto de trazer a baila aqui, ó. Né? Aqui, ó, 893 e 894. Entendeu? As virtudes e os vícios, ó. Qual a mais meritória de todas as virtudes?
Toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Então, o que é que indica progresso na senda do bem? Virtude. Não é filosofia, não. Que virtude significa que já superei imperfeições. Certo? Inclusive ele era físico. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Então, nós estamos lutando contra os maus pendores, contra o arrastamento, já tem virtude aí, essa luta. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, que é coisa que ainda está muito longe de nós ainda. A sublimidade da virtude está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. Sem pensamento oculto. Então, nós estamos... Esse aqui é o objetivo, a meta. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Né? Caridade segundo os Espíritos aqui. Benevolência para com todos, perdão das ofensas, indulgência para com os erros do próximo. Então, quando a gente lê caridade aqui, é sempre com esse substrato. Benevolência, perdão e indulgência. Há pessoas que fazem o bem espontâneo, que você está falando, ó. 194. Há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos. Está vendo o que precisa vencer? Para fazer o bem? Sentimentos opostos. Quais são os sentimentos opostos ao bem? Egoísmo, orgulho, vaidade, cobiça, inveja, são opostos ao bem. Por que opostos ao bem? Porque eu, mantendo esse sentimento no coração, não estou fazendo bem para mim mesmo. Para começar. E depois eu vou começar a exteriorizar isso em ações desafiadoras para o próximo. Eu vou me tornar instrumento do escândalo para o próximo, por causa dos meus sentimentos descontrolados. Eu vou querer roubar, aí vem lá o mandamento, não roubar. Se eu tenho uma ambição, uma cobiça desmedidas, o que eu posso acabar fazendo na vida? Se eu não tiver todo o dinheiro que eu gostaria de ter para adquirir. Pode matar, roubar. O que aconteceu na antiguidade, o que acontece ainda hoje. Certo? Uhum. Já tem planos internacionais. Já tem o egoísmo. Os golpes. E quando os indivíduos de uma nação não estão preocupados em combater o egoísmo, quem é que eles vão eleger? É o campeão do egoísmo. Ou vocês acham que ele caiu de paraquedas lá no... Que atende os seus interesses. O elemento que caiu de paraquedas ali, por que esse cara chegou a ser candidato aí, está querendo dominar o mundo? Porque o povo colocou lá. O que o Mussolini falava do fascismo? Você sabe o que o Mussolini falava do fascismo? Eu não criei o fascismo, eu tirei dentro das pessoas. Falava isso. Eu vou voltar aqui a pergunta aqui. Há pessoas que fazem o bem espontaneamente sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos. Terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria, que a vence, que é o nosso caso aqui ainda, né? Só não tem que lutar aqueles em quem já há progresso realizado. Ele já realizou o progresso. Lá no passado de outras existências. Esses lutaram outrora e triunfaram. Por isso é que os bons sentimentos nenhum esforço lhes custam. E suas ações lhes parecem simplíssimas. O bem se lhes tornou um hábito. Então tem que virar hábito o bem. Igual hábito, escovar dente, lavar o rosto, cortar a unha,
Tem que virar um hábito fazer o bem. Que aí isso vai abrir porta para outras coisas que nós nem imaginamos ainda. Que nos aguarda. Foi isso. Ficou claro aí, dona Sim. Florinda? Então aqui, ó. Chamou seu nome Noé, dizendo: esse nos consolará acerca de nossas obras, do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Então aqui nós fechamos a trilogia, ó. Dizendo: esse nos consolará acerca de nossas obras, nós podemos trabalhar aqui a filosofia. E do trabalho de nossas mãos, trabalhar a ciência operacional. Metodologia sistemática de ação. Por causa da terra que o Senhor amaldiçoou, aí já é consequência do sentimento. Porque o Espiritismo, qual é a definição do Espiritismo? Filosofia, ciência e religião. Filosofia, ciência de consequência religiosa. Por quê? A consequência da prática científica da filosofia espírita, prática científica aqui é metódica no dia a dia, da filosofia espírita. Dentro desse conjunto nós falamos aqui, no dia a dia. A consequência qual que é? No caso do espiritismo, que nós lidamos aqui com a realidade espiritual, a consequência ela é religiosa. Por quê? Porque o espiritismo confirma o que as religiões ensinam. A ciência espírita aplicada, mediunidade, reunião de materialização, confirma o que as religiões ensinaram. Mundo espiritual, vida espiritual, existência dos espíritos. Não confirma? Agora, do ponto de vista que nos interessa aqui, que é do mundo da vida interior, se eu gosto da filosofia espírita e eu procuro praticá-la no meu dia a dia, a consequência é que a terra do coração vai estar saneada, não vai estar amaldiçoada. O que é a maldição? Maldição da terra. Quando terra no texto bíblico simboliza coração, sentimento. Água, reencarnação. Água, eu tinha um conhecimento da terra, não. Terra é terra do coração. Não. Terra do coração. Então, o que significa essa maldição? O que é a maldição da terra do coração? Nós falamos aqui várias vezes. Orgulho, vaidade, cobiça, inveja. Isso é maldição. Foi alguém que nos amaldiçoou? Não, nós mesmos amaldiçoamos. Por que nós reencarnamos? Basicamente, a função mais básica da reencarnação qual que é? Sanear sentimento. Mudar sentimento. Certo? Saneamento. O amor não cobre a multidão dos pecados, nós aprendemos lá no texto bíblico. O amor cobre a multidão dos pecados, não é? Porque a expiação, toda expiação tem o objetivo de proporcionar o impedimento para eu dar continuidade a uma prática infeliz. Então, tem gente que precisa estar no leito paralítico para não fazer mais o que fazia no passado. Então, ali, paralítico no leito, ele vai ser cuidado por uma mãe, por um pai, por uma avó. E vai trabalhar o quê? Campo do sentimento. Que é o que a pessoa precisa trabalhar. Se ela está paralítica, é porque ela abusou no passado de... Mas nós podemos aqui falar uma gama de sentimentos. Abusou do orgulho, abusou do egoísmo, abusou da vaidade. Então ele vai estar no meio de dor para
Revento. Porque o que leva a gente a desenvolver vaidade, orgulho, egoísmo são as práticas, as ações, cujo fundamento é a busca pela felicidade. Então, se na minha filosofia de vida particular não consta o amor ao próximo, o amor à vida, eu vou amar mais a quem? A mim mesmo. E isso vai crescendo ao longo da existência. Tudo que eu alimento cresce. Não é? Nós estamos estudando aqui a serpente, nós já estudamos no Apocalipse o dragão, estamos estudando a serpente. No Apocalipse, Jesus nos ensina. Quem que é lá no Evangelho, né? O que é o dragão? A antiga serpente. Não é um réptil? Os dois não são répteis? O dragão é a serpente que cresceu, adquiriu asa, voa, cospe fogo. É o símbolo da onda mental rasteira que vai crescendo de intensidade ao longo das eras. Se eu tenho um preconceito, se lá nos primórdios eu tinha um preconceito racial, se eu comecei a estabelecer que quem trouxe isso para a Terra foram os espíritos exilados, tá? Os espíritos exilados que trouxeram para a Terra preconceito de raça. Lógico. De qual mundo que eles vieram? De um mundo como a Terra hoje. Entrando na regeneração. O que mais tem na Terra hoje, gente? Quando a gente olha para a sociedade, o que mais tem? Não é preconceito? Todo espécie de preconceito? De raça, de sexo, de gênero. Essa turma vai embora. Ou nós não estamos sabendo disso? Kardec trata disso na gente. Então eles vão começar a reencarnar lá no mundo, né, que tudo indica, semelhante à Terra de 40 mil anos atrás. Homens primitivos que não têm ainda preconceito, todos são iguais, tem diferença. Aí já começa a surgir, eles vão trazer, eles que trouxeram para a Terra sistema de castas, sistema religioso, sistema filosófico, sistema político, agricultura, série de benefícios, mas também as mazelas. Por quê? Porque eles têm que reciclar aqui as mazelas. Então, eles são simbolizados aqui pelo Abel, Adão, Eva, Caim e Abel, os 4 grupos, né? Que vieram para a Terra. Então, eles vão reciclar sentimentos aqui, né? Reciclar sentimentos. Então, é difícil, né? O negócio não é fácil, não. Né? Então a terra que está amaldiçoada é a terra do coração, porque está cheia de sentimentos ruins. É a terra do coração. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Se a boca fala do que está cheio o coração, as minhas ações vão representar o que o coração está cheio. Se o meu coração está cheio do desejo de dominação, e eu tenho os recursos hábeis para dominar, eu tenho o poder, eu vou querer dominar. Não é? Aí a gente cai naquele ponto que eu gosto também de repetir, que eu vou repetir para a gente fechar o nosso estudo aqui, ó. Que é porque nós estamos estudando aqui, amigos, os textos de Gênesis aqui, é essa problemática aqui. Nós não estamos estudando aqui o que estamos estudando para a gente se formar em doutores de mística, espírita. Não, nós estamos estudando aqui para entender o processo que ocorre no nosso interior,
que se reflete no exterior, que muitas vezes nós sancionamos no mundo exterior, segundo as escolhas que fazemos, e damos continuidade. Então nós estamos aqui trabalhando que é para dar primazia no mundo para quem? Para Jesus, não é? Não Jesus, o homem, é a filosofia de vida. Então aqui no livro dos Espíritos, no capítulo, Evangelho segundo o Espiritismo, aqui no capítulo 9, no item 5, eu gosto sempre de citar isso aqui, porque Kardec já, né, ele estava ligado nessas questões, né? Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Aí Kardec faz o seguinte comentário. Nós vamos fechar o assunto com esse texto aqui. Porque o que trouxe os espíritos exilados para cá está sendo escrito aqui. Ó. Mas o que queria Jesus dizer com essas palavras? Bem-aventurados os que são brancos, porque possuirão a terra. Qual terra? Terra do coração. Consequentemente, a terra exterior também. Tá? Tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo, e havendo-lhes prometido os do céu, enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade dos da terra para viver. Ninguém tem que abrir mão, nós temos que... Estão aí para ser utilizados para o quê? Engrandecimento das virtudes. Apenas o que ele recomenda é que não ligue a estes últimos mais importância do que aos primeiros. Aí é uma questão individual para nós. Nós damos importância mais para os bens materiais ou para as pessoas? Esse é um trabalho individual. Por aquelas palavras quis dizer que até agora os bens da terra são assambarcados pelos violentos em prejuízo dos que são brandos e pacíficos. Não é isso que acontece? Que a estes falta muitas vezes o necessário, ao passo que outros têm o supérfluo. Promete que justiça lhes será feita assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. Então, quando é que vai deixar de haver egoísmo? Quando nós sermos submetidos à lei de amor e de caridade. O fraco e o pacífico já não serão explorados nem esmagados pelo forte e pelo violento. Está perto ou está longe? Está longe. Tal a condição da terra quando, de acordo com o progresso, a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado mundo ditoso por efeito da expulsão dos maus. Está aqui, ó. Síntese do que nós estamos falando. Esses que são maus aqui são os extremamente egoístas, que não querem amar o próximo, não querem melhorar as condições de vida, de um modo geral. Eles vão para o mundo primitivo, por quê? Por que eles vão para lá? Porque tem um casamento de dois aspectos com os habitantes do mundo primitivo. O primeiro, o mais básico, é que esses aqui são sofisticados, civilizados, mas são brutos, são brutais, ou não são? Casam-se lá com o sentimento dos primitivos, que são brutais por natureza. Naturalmente, eles são brutais porque é a lei do progresso natural. Não é? Agora, eles têm necessidade lá de progredir, não tem? De sair da brutalidade? De sair do primitivismo? Não tem? Essa turma aqui conhece sofisticação da civilização no mais alto grau não conhece? Então eles vão levar para lá. Lá eles vão ser os inventores, vão descobrir as tecnologias, vai surgir técnica da agricultura, noção de religião, noção de família. Perceberam? O casamento? Bom, vocês não querem amar aqui na terra, não querem praticar o bem, então vocês vão levar todo o conhecimento que vocês têm para quem precisa. Porque não é quem vai levar o conhecimento para espírito primitivo não é espírito angelical, não. Que não merece mais tomar pancada.
Não merece mais a brutalidade. É quem é o bruto, por natureza, não quer mudar, só quer continuar desenvolvendo a brutalidade, melhorando as armas para destruírem com mais eficiência. Então eles vão para um mundo cujas armas serão o quê? Pau e pedra. Então que Jesus nos abençoe. Semana que vem nós damos continuidade.